renderizar projeto com paisagismo. Essa frase já foi um completo desespero na minha vida. E se tu também tem essa preocupação, se só de ver um modelo 3D de uma vegetação, tu já fica apavorado pensando que isso vai travar totalmente o teu SketchUp, esse vídeo é para ti, porque hoje eu vou te mostrar como descomplicar essa questão da vegetação no SketchUp, como renderizar de uma maneira mais rápida e como trabalhar de uma maneira mais leve no SketchUp, trabalhando sim com vegetação. Você vai poder sim trabalhar com seu projeto de paisagismo e deixar suas imagens lindas, com bastante vegetação e vários blocos maravilhosos, sem desespero. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar mais sobre o V-Ray Proxy, que é uma maneira de trabalhar de um jeito muito mais leve dentro do SketchUp. Aqui eu já trago um exemplo bem interessante de uma cena que eu renderizei recentemente, onde vocês podem perceber que a gente tem bastante vegetação. E, sem contar essa vegetação aqui bem da esquerda e essa outra vegetação aqui atrás, o resto era tudo vegetação 3D. Então tudo isso daqui foi renderizado. E você pode estar pensando que esse modelo deve ter uns 2 GB de tamanho, né? E deve travar totalmente o SketchUp. E ele teria, sim, esse tamanho, e ele travaria totalmente o meu SketchUp se eu não estivesse trabalhando com V-Ray Proxy, que é essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Eu vou te mostrar um print aqui de como era a minha área de trabalho no SketchUp dentro desse arquivo. Era dessa maneira aqui. Eu tinha muito proxy. E o que é o proxy, tá? Eu vou ler para ti exatamente o que o V-Ray nos diz que é, então, um proxy. O proxy permite que a geometria, né, esse nosso 3D, que os nossos modelos 3D e os seus detalhes, sejam importados de uma malha externa apenas na hora da renderização. Olha que interessante isso. Então, na hora da renderização, ele vai buscar essa malha e vai deixar com esse aspecto aqui. Mas no 3D, então ele vai ficar com essa geometria reduzida. E o pessoal do V-Ray ainda comenta aqui, essa geometria não fica presente no SketchUp completamente e não ocupa nenhum dos seus recursos. Então isso realmente vai ficar externo ao nosso modelo ali que a gente está trabalhando. E isso permite, então, que a gente renderize cenas com milhões de triângulos, como o V-Ray mesmo diz, muito mais do que o próprio SketchUp consegue processar. Então essa ferramenta do V-Ray Proxy vai nos permitir que a gente tenha blocos de vegetação ou de outros tipos de bloco, não é necessariamente para vegetação essa ferramenta, mas é geralmente onde a gente mais utiliza, porque é uma coisa muito pesada. Ele permite então que a gente tenha essa nossa vegetação com uma geometria mais complexa, mas que não fique ocupando ali o SketchUp. A gente consegue buscar de um arquivo, de uma malha externa a esse modelo aqui que a gente está utilizando. Que no caso é o que aconteceu nessa imagem aqui. Olha só esse bloco aqui, por exemplo, tá? Aqui nessa lateral a gente tem esse bloquinho repetido em toda essa extensão aqui ao lado da piscina, né? Eu só rotacionei, escalonei para não ficar na cara que é o mesmo, mas aqui eu tenho vários iguais. Imagina só o SketchUp com essas milhares de folhinhas que eu tenho aqui nesse bloco. Isso daqui não daria nem para girar o SketchUp, não daria nem para mexer nele, né? Teria que colocar ali e nunca mais encostar no mouse, teria que só deixar para renderizar. E isso não é muito produtivo, né? Porque a gente precisa mexer dentro do nosso modelo, a gente precisa continuar trabalhando e precisa ter o nosso modelo 3D ali para a gente verificar. Então o Proxy vem como uma ferramenta muito, muito interessante nesse quesito, onde a gente vai ter no modelo 3D uma geometria reduzida, mas que pode imitar o formato, né, desse nosso bloco, pode nos indicar que a gente tem uma vegetação ou uma decoração, alguma outra coisa ali. E na renderização, sim, ela aparece aí com perfeição praticamente, né, de acordo com o bloco aí que a gente estiver trabalhando. Então aqui, inclusive, eu percebi que essa espreguiçadeira também eu transformei em proxy quando eu fui renderizar essa cena, porque ela era um pouco mais complexa também. E aqui a gente consegue renderizar, então, muito mais rapidamente, mas o principal é que a gente consegue trabalhar dentro do SketchUp sem estresse, né? A gente consegue trabalhar ali normalmente, porque isso aqui não ocupa praticamente nada do nosso modelo, né? Não fica pesado. Inclusive, no exemplo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, vocês vão ver, eu vou mostrar depois o quanto que ele reduz ali no proxy na hora de exportar. E é bem interessante você saber também
que quando a gente transforma em proxy, ele vai substituir então o nosso modelo por esse proxy, mas eu também vou te ensinar como que tu salva, né, para tu não perder aquele modelo original. E eu vou te mostrar também então como importar e como exportar proxies em outros arquivos, para você salvar esse proxy aqui, por exemplo, como tá nessa cena, e você conseguir utilizar então esse recurso depois em vários outros projetos quando você quiser. Então vem comigo lá pro SketchUp que eu vou te mostrar como trabalhar com proxy na prática. Então vindo aqui pro SketchUp, eu vou trabalhar nesse modelo aqui para dar o exemplo para vocês. Vocês podem perceber que aqui eu já tenho alguns proxies nessa cena, né? Eu já tenho algumas árvores aqui, alguns arbustos também. Eu vou abrir aqui, eu renderizei essa imagem só para fazer um teste pra gente visualizar. E aqui a gente já consegue perceber, então, essa árvore principalmente, né, fazendo a sombra aqui na arquitetura com esse formato, então, que ela tem, né, no seu arquivo original, mas aqui no meu arquivo, então, ele tá só representado a partir desse proxy. E é isso, então, que a gente vai fazer aqui na cena. Eu vou fazer utilizando o exemplo aqui nessas costelas de Adão, aqui nessa vegetação, que é um pouco pesada. Aqui no computador a tela não chega a estar travando, mas ela pode pesar bastante se estiver em alguma cena que tem mais elementos. Então eu vou utilizar ela como exemplo aqui, que é um exemplo bem interessante até da gente trabalhar. E quando a gente trabalha com proxies, é importante a gente saber que a partir do momento que a gente transformar algum elemento da nossa cena em proxy, aqui na cena ele vai estar representado por esse tipo de geometria aqui, esse tipo de visualização. E o bloco, então, original, né, esse modelo aqui que eu tenho, ele vai deixar de existir. Então, para eu não perder o que eu já fiz, né, como eu já configurei esse elemento aqui, eu vou salvar ele como um componente. Para eu ter ele salvo no meu computador, vai ser mais pesado, né? Porque ele tá aqui como geometria comum, mas eu quero salvar ele, então, para caso depois eu queira utilizar ele da maneira que ele está. Porque a partir do momento que eu criar o proxy, ele vai substituir essa geometria aqui por uma geometria similar a essa daqui, então, para representar que eu tenho um proxy nessa localidade. E eu recomendo que sim, toda vez que você for criar um proxy de algum modelo que você já tem dentro da sua cena, que você crie um componente e salve esse componente no seu computador, tá? Eu vou te mostrar como é que se faz isso. Então eu vou selecionar aqui esse grupo, né, das minhas costelas de Adão. Eu vou clicar sobre elas com o botão direito do mouse, e aí vai abrir algumas opções aqui do SketchUp, e eu vou vir aqui em fazer componente. Aí aqui ele vai me perguntar o nome que eu quero colocar e algumas outras informações. Eu vou renomear já para costelas de Adão. Aí você pode colocar o nome aí que você vai se localizar melhor para o seu bloco quando você salvar no seu computador, né? Você dá aqui um criar. E aí aqui, então, a partir desse momento ele já é um componente. Mas a gente precisa agora exportar esse componente para o nosso computador, né? Para a gente ter um arquivo do SketchUp lá no nosso computador salvo com essa informação aqui, com esse bloco que a gente quer salvar. Então, eu vou clicar novamente sobre esse componente aqui com o botão direito do mouse e eu vou vir aqui então em salvar como. Depois que a gente cria um componente, a gente consegue salvar ele, né, salvar um arquivo do SketchUp com esse conteúdo do componente a partir desse atalho aqui. Então eu vou vir aqui em salvar como. Ele vai perguntar aqui sobre a escala, eu vou dar um sim. E aí eu posso salvar então esse componente lá no meu computador, onde eu quiser salvar. Eu vou dar aqui um salvar só pra gente ver. E aí, abrindo então aqui a pastinha onde eu salvei, eu coloquei na própria área de trabalho, a gente pode perceber então que ele já exportou então esse componente com esse conteúdo aqui do que a gente tinha salvo ali dentro do SketchUp. Aqui até a gente pode perceber o tamanho desse arquivo, ele ficou com 41 MB. Provavelmente, se você estiver trabalhando com árvores ou algum outro tipo de vegetação, principalmente, que tenha muita geometria, né, que tenha muitas folhinhas, muitos galhos, muito provavelmente esse arquivo vai ser bem maior do que 41 MB, que, claro, já é um tamanho bem razoável, né, já pode começar aí a dar uma certa lentidão no SketchUp, dependendo do seu computador, mas lembre-se que árvores e outros tipos de vegetação vão ter um tamanho bem maior, tá? Então é bem normal se tiver bem mais do que 40 e poucos mega. Mas é interessante saber porque depois, quando a gente for salvar nosso arquivo do SketchUp, né, que a gente tá trabalhando aqui, e eles estiverem proxy, vocês vão ver que a gente tem uma redução significativa aí no tamanho do arquivo só por ele não estar utilizando então a geometria dentro do próprio modelo do SketchUp que a gente está trabalhando. Então eu vou fechar aqui, depois de salvo esse componente, então eu já me certifico de que eu tenho um backup, né, desse modelo aqui,
porque a partir do momento, então, que eu criar um proxy, ele vai substituir aqui na minha visualização do SketchUp por esse proxy e eu, entre aspas, perderia esse modelo aqui. Claro que eu consigo dizer para o SketchUp, né, quando eu quero só salvar um proxy e não quero que ele substitua por um proxy, mas a gente geralmente quer substituir para não ter esse trabalho, né, de ter que salvar em proxy, trazer o proxy de volta. Então, né, geralmente é bom salvar antes um componente para se certificar de que tá tudo certo e você não vai perder esse modelo aí. Então tá, feito isso, né, criamos o componente, eu vou clicar novamente sobre esse componente aqui, né, que a gente fez das costelas de Adão, para a partir de agora, então, eu criar este proxy. E como que a gente vai fazer isso? Clicando sobre ele, vocês podem perceber, eu vou clicar fora só pra gente ver. Aqui em cima tem alguns ícones que estão em cinza. Quando a gente clica sobre o componente, ele habilita aqui o ícone, então, para a gente poder exportar um proxy. Notem que quando a gente clica fora, isso não se habilita, né? Então, ele só vai permitir quando a gente estiver clicando, então, sobre algum elemento aí para fazer exportação. Caso essas abas aqui do V-Ray não estejam aparecendo para você, você pode vir aqui em cima em visualizar, barras de ferramentas. Aí você rola essa lista aqui bem para baixo e habilita todas essas opções aqui do V-Ray. Ou então você pode vir aqui na barra superior e clicar com direito em alguma localidade aqui e aí habilitar também por aqui essas ferramentas do V-Ray. E aí vai aparecer para você em algum lugar da tela, mas são essas daqui que a gente vai utilizar. Então é importante que você habilite elas aí no seu SketchUp. Então eu cliquei aqui, vou vir aqui então exportar proxy. Pode ser que demore um pouquinho ao abrir essa janela aqui, mas é bem tranquilo, ele carrega. E aí aqui a gente pode então salvar esse nosso proxy, ele vai nos dar algumas opções aqui. Quando a gente vem aqui em modo, a gente pode clicar nessa flechinha em azul e a gente vai perceber que ele nos oferece duas modalidades então de exportação para esse proxy. Um deles é o proxy mesh e o outro é o proxy scene. O proxy mesh, ele vai exportar então a geometria, mas ele não vai considerar os materiais e, caso fosse uma cena completa que tivesse iluminação, ele não iria considerar isso, ele iria considerar apenas realmente a geometria desse bloco e na hora de renderizar, as texturas ficariam em alguma cor aleatória, porque ele não vai exportar então esses materiais junto com o bloco, ele vai exportar apenas a geometria. Já o proxy scene, sim, ele exporta a geometria e exporta também os materiais e luzes do V-Ray. Porém, no proxy scene a gente não tem como editar depois esses materiais e essa iluminação. Então, ele é um pouquinho mais permissivo, né, de tu conseguir salvar esses materiais e iluminação, mas tu não tem como editar. A iluminação tu tem até como ligar e desligar, mas não tem como mexer nela. Então, eu sempre prefiro salvar em proxy mesh. E aí eu depois vou lá e redireciono ali os materiais, né? Eu faço um relink dos materiais para ele encontrar esses materiais dentro do meu bloco. Eu vou mostrar para vocês na prática, vocês vão entender melhor como é que funciona. Mas eu gosto de comentar então que eu trabalho sempre com o proxy mesh, que eu acho ele mais prático e um pouco mais flexível nesse sentido de, se eu quiser depois trocar os materiais, eu ter essa possibilidade. Então aqui nessa opção a gente vai clicar no proxy mesh, né? Caso o seu esteja em proxy scene, você volta aqui, deixa em proxy mesh e aí tá tudo certo. Aqui o caminho então de onde você quer salvar esse seu proxy, né? Depois que o SketchUp exportar, eu recomendo que você salve sempre junto com esse componente que a gente acabou de salvar. Então você pode clicar aqui nessa folhinha e aí você pode ir lá na pasta e colocar então a localidade que você quer que ele exporte, né? E ele vai salvar um arquivo na extensão .vrmesh. Então ele vai deixar esse arquivo ali, ele não vai ter visualização. Então por isso eu sempre recomendo que você salve junto com o componente que você salvou e com o mesmo nome, se possível. Porque assim daí fica juntinho, você sabe o que é o que, né? Porque não vai ter visualização, então é importante que tenha um nome aí que você consiga localizar bem. Eu vou colocar aqui a localidade que eu quero salvar. Então eu vou salvar lá na área de trabalho junto com o modelo 3D que eu salvei ali, que a gente exportou do componente. Aqui no preview type seria o tipo de preview que a gente vai ter. Vocês podem perceber que aqui eu tô trabalhando com esse preview que é meio que uns triângulos, né, com essas faces, e eu gosto de trabalhar dessa maneira porque assim ele me permite visualizar mais ou menos o formato dessa árvore aqui. Existem outros tipos aqui que podem deixar essa árvore em círculo, vocês já devem ter visto isso, só um círculo e
e o tronco, ou então um que deixa só um retângulo mesmo no formato da vegetação. Eu prefiro sempre deixar nesse aqui que já vem por padrão dentro do V-Ray. Então ele vai deixar mais ou menos com essa visualização aqui, a gente tem uma noção mais ou menos desse proxy e de como que ele vai ficar na renderização. Porque se a gente utiliza alguma outra visualização, ele pode passar a sensação errada de escala. E como a gente já falou antes, né, o proxy ele só vai aparecer na renderização, então você vai ter que descobrir só lá na renderização que esse bloco está muito maior ou muito menor do que você imaginava. Então deixem sempre nessa opção aqui. Isso aqui também tem como mudar depois, né, não vai ficar fixo. Dentro lá da área de proxies do V-Ray a gente consegue mudar e trocar a visualização de um proxy tranquilamente. Então a gente vai deixar assim. Aqui também então as faces no preview, aqui ele está utilizando então esse valor, eu também sempre deixo aqui nesse valor para que fique possível a visualização. Essas duas opções aqui a gente vai deixar marcado também, e aqui, né, que eu tinha comentado de substituir o objeto pelo proxy, então a gente pode até deixar marcado também para que ele substitua, porque a gente já salvou o componente lá no nosso computador. Então, feito isso, a gente pode clicar em exportar, você vai ver que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, isso vai depender muito do objeto que você está tentando exportar, se for uma árvore super complexa ou se for uma cena completa que você está exportando, pode demorar mais ou menos aí para fazer essa exportação. Aqui no caso era um objeto mais leve, né, como eu comentei, tem 40 MB, então até não ficou tão demorado, mas pode demorar bem mais e não pense que travou o seu SketchUp, tá? Às vezes ele só está pensando ali e processando essa informação. E depois que ele finaliza, a gente já consegue perceber aqui, né, que ele mudou de aspecto. As nossas costelas de Adão já ficaram então com esse formato de proxy, e quando a gente clica sobre elas, elas já ficam aqui em vermelho, né? Então não tem como editar mais esse proxy, não tem como editar esse componente. Ele já está feito um proxy exatamente daquilo que a gente tinha antes ali no lugar, né? Eu não consigo mais editar. Eu posso até escalar aqui, eu vou apertar a tecla S no teclado, que é o atalho de escalar. A gente até consegue escalar ele, né? Escalonar, aumentar e diminuir através aqui dessa ferramenta, mas a gente não consegue, por exemplo, entrar nesse componente e remover uma folha, tá? Ele vai ficar fixo assim, então ele exportou o proxy daquela maneira lá que a gente tinha feito e ele vai ficar assim agora a partir dos próximos passos aí do que a gente for fazendo dentro do SketchUp. Eu vou renderizar aqui apenas essa região pra gente visualizar como é que isso tá ficando no render. Eu vou fazer um region aqui dessa parte e eu já volto aí quando ele terminar de renderizar. Aqui o V-Ray tá finalizando então a renderização. E vocês podem perceber que como eu já tinha configurado esse modelo aqui dentro do meu V-Ray, dentro do SketchUp, nesse arquivo, ele manteve então as informações dele de textura e de configuração do V-Ray, como eu comentei, né, que ele poderia remover essas informações. Essa questão dele remover as informações vai acontecer quando a gente for colocar esse proxy, né, quando a gente for utilizar ele em algum outro modelo. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou abrir um modelo novo, tá? Eu vou fazer um arquivo do zero e eu vou importar esse proxy aqui que a gente salvou pra gente ver como é que vai acontecer então nesse outro modelo. Assim você vai entender melhor e caso depois você queira reutilizar algum dos seus proxies, o que eu recomendo bastante, né, porque ele já vai estar em uma geometria mais reduzida, vai estar bem mais leve, você vai poder utilizar quantas vezes você quiser essa sua vegetação de uma maneira muito mais rápida. Porém, você vai ter que fazer isso que eu vou te mostrar agora, que é de reconfigurar os materiais, né? Dizer para o proxy que ali, naquele lugar, você vai precisar que ele leia aquela informação de material. Então, eu vou fazer esse teste e eu já volto aqui para te mostrar. Voltando, então, aqui, eu já abri um arquivo novo para a gente aprender, então, como que importa esse proxy que a gente acabou de exportar em um outro arquivo, né? Digamos que você está trabalhando em outro projeto e você quer reaproveitar aquele proxy que você fez seguindo esse tutorial aqui. Então, para a gente importar, é muito similar à questão da exportação, né? Antes a gente clicava aqui para exportar e para importar, então a gente vem no ícone logo ao lado e ele já vai nos informar que a partir desse ícone a gente pode importar um proxy ou então um V-Ray Scene. Então a gente vai clicar aqui e a gente vai então lá no nosso computador onde a gente exportou aquele proxy. Vocês percebam que aqui ele só vai me dar então esse tipo de formato, que é o VR Scene ou VR Mesh, que nem eu comentei, que são então esses arquivos em proxy. Ele não está mostrando aqui arquivos do SketchUp, apesar da gente ter aqui nessa pasta, né, a gente salvou aquele componente do SketchUp, ele só vai me oferecer para importar proxies nesse caso aqui. Então, que é o caso, né, que a gente quer fazer, a gente pode perceber também, como eu comentei antes, né, o componente das costelas de Adão que eu exportei tinha 40 MB e o proxy tem 8. Então a gente pode perceber que realmente ele dá uma reduzida bem interessante aí nesse nosso modelo. Mas enfim, então para eu exportar,
eu posso ou clicar uma vez aqui sobre o arquivo no meu computador e dar um abrir, ou então eu posso clicar 2 vezes sobre ele ali na tela e vai ter o mesmo efeito. E aí aqui é só a gente esperar um pouco, né, para ele processar. Vocês podem ver até que o SketchUp pode dar uma pensadinha ali. E aí a gente pode posicionar então esse proxy aí na nossa cena, né, onde a gente quer que fique esse bloco. E aqui ele carregou, então ele já trouxe aqui para mim, junto pro meu cursor do mouse, ele tá me pedindo, né, para eu colocar esse componente em algum lugar, ele tá me dizendo aqui embaixo também. Então eu vou clicar uma vez aqui sobre a minha tela. Vocês podem ver também que ele me oferece para ir colando quantos eu quiser. Então, por exemplo, se eu tivesse uma fileira bem longa de costelas de Adão, eu poderia ir colocando, né, posicionando eles ali em fileira. Mas eu vou colocar só um aqui pra gente visualizar. E aí ele vai ficar então com o mesmo aspecto que ele tava lá no outro arquivo, como vocês podem ver, né? Ele ficou branco assim. E aí aqui, então, a gente vai conseguir visualizar melhores informações sobre ele. Aqui, pra gente poder configurar esse proxy, né, e ver essas informações, a gente vai abrir aqui o Asset Editor do V-Ray. Quando a gente clica sobre ele, a gente pode perceber que tem alguns ícones aqui, né, de outras coisas que a gente trabalha, como os materiais, iluminação. E aqui tem um terceiro ícone, que é o ícone de geometria. E quando a gente clica sobre ele, é que vai aparecer então essas geometrias, como proxies, ou então V-Ray Fur, ou Infinite Plane também, que são algumas dessas geometrias aqui de cima que a gente consegue trabalhar dentro do V-Ray. Então aqui a gente pode verificar que ele já está então com a costela de Adão, que foi o que eu importei como proxy. Eu vou clicar nessa flechinha aqui da direita para ele me abrir mais informações. E aí quando eu clico sobre esse proxy, ele já vai me dar aqui informações então sobre ele. E aqui vocês percebam então que ele está me informando onde fica esse arquivo, que foi onde eu salvei. Aqui ele também me diz, então, o preview, né? O tipo de preview que eu estou utilizando para esse proxy. Aqui, clicando nessa flechinha, a gente consegue alterar, então, essa visualização. Eu não recomendo que você faça isso com muita frequência, porque ele pode demorar bastante para calcular, porque ele vai mudar essa geometria que aparece aqui dentro do SketchUp e vai mudar para alguma outra dessa lista aqui. Então, eu não vou fazer isso para não travar o meu SketchUp, eu também não recomendo que você faça. Eu recomendo que você salve sempre naquela versão que a gente mostrou ali, que é o padrão, né, do próprio V-Ray que ele nos oferece, e não fique mexendo nisso, porque senão pode sim acabar travando o seu computador, e o proxy é justamente o motivo pelo qual a gente já está trabalhando dessa maneira, né, porque ele não fique travando e pesando o nosso arquivo. Mas enfim, aqui em cima a gente vê que não tem nenhuma visualização, né, ele deixa esse padrãozinho aqui de geometria do V-Ray, e aí aqui embaixo também a gente tem então a questão dos materiais. Aqui eu vou colocar para renderizar essa cena mesmo como eu estou visualizando aqui, só para vocês entenderem essa questão dos materiais, que foi o que eu já comentei antes também. Aqui quando eu fizer o render, ele não está localizando esse material que eu tinha no meu modelo das costelas de Adão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai substituir por uma cor, que o V-Ray, uma cor aleatória, né, que o V-Ray vai colocar ali, e ele vai me dizer aqui que esse material está em falta. Aqui no caso, se eu tivesse uma árvore que tem 3 materiais, vou dar um exemplo mais prático aqui. Aqui eu tenho essa árvore, né, por exemplo. Eu vou clicar sobre ela e eu vou clicar aqui sobre o Asset Editor. Vocês percebam que ele já selecionou automaticamente essa árvore aqui, né, porque eu tinha selecionado ela ali no SketchUp. E aqui ele já tá me dizendo então as mesmas coisas, né, a localização do arquivo, o tipo de preview que eu tô utilizando. E aqui embaixo, então, tem 4 materiais, porque essa árvore realmente tem 4 materiais. Ela tem as folhas, o tronco, os galhos e os caules. E foram os materiais, então, que eu criei, né? Eu fui lá e disse pro V-Ray colocar cada um desses materiais configurados dentro dessa cor que estava aparecendo ali no meu preview. Então, que é o mesmo que está acontecendo aqui, né? A gente está renderizando e a gente está vendo que aqui só tem um material, né? Mas se eu tivesse mais de um, teria várias cores e eu poderia ir vendo, então, aqui nesse render, onde é que fica cada material. Digamos que aqui eu tivesse a árvore, se as folhas dela estivessem roxas e o tronco estivesse amarelo, eu saberia aqui que no slot, aqui nessa região, onde tá roxo, teria que ser uma coisa, onde tá amarelo teria que ser outra coisa. Então aqui ele já tá me dizendo que o que estiver em vermelho eu preciso substituir por esse material correspondente ao que eu tenho ali na tela. Mas vocês percebam que a gente salvou o modelo lá no SketchUp, mas a gente não tem as texturas, né? Então o que a gente vai precisar fazer? Eu preciso salvar essas texturas. Provavelmente se você baixar um proxy já pronto na internet, você já vai receber as texturas junto. Mas aqui eu quero te mostrar, no caso de você já ter esse 3D e não saber como partir desse momento aqui, né? Você salvou ali e agora onde é que estão as minhas texturas? Então eu vou voltar aqui no meu outro arquivo, que é o arquivo que eu utilizei, e eu recomendo então, vou fechar esse render aqui. Eu recomendo que você faça isso também, tá? Você abra o seu Asset Editor
E aí você vai lá no seu arquivo e você vai pegar o proxy, então, que você criou, né? A gente criou esse proxy aqui e ele, então, já tá me dizendo aqui nos materiais que ele não tá sem material nenhum. Ele tá com esse material aqui, costela de Adão. Eu vou clicar sobre ele aqui e aí o que acontece? Ele tá me mostrando, então, o material que ele tá utilizando aqui no proxy para no render aparecer esse material aqui. E é justamente isso daqui que a gente precisa salvar para a gente poder utilizar então em outros arquivos depois. Eu preciso ter essa informação do material para eu poder ir lá nos meus arquivos depois e apenas atualizar então essa informação para eu poder renderizar e aparecer de fato o material que eu estava querendo ali que ele renderizasse. Então eu vou vir aqui no Asset Editor, eu tô aqui com o meu material, né, a costela de Adão. Esse modelo aqui ele já vinha então com o material da folha, os caules, tudo fica num material só. E aí eu vou vir aqui então sobre o nome dele aqui na lista, eu vou clicar com o direito do mouse e eu vou vir aqui em salvar como. E aí aqui é a mesma coisa, eu vou pegar e vou salvar ele junto com o proxy e junto com o modelo 3D que a gente salvou ali como um componente para a gente poder utilizar no futuro. Então eu vou salvar aqui. Caso você tenha um modelo que você tem vários materiais, você vai ter que salvar os materiais todos junto. Ou então você faz aquilo que eu comentei de salvar como um VR Scene, né? Como um proxy Scene. No caso aqui eu quero te mostrar o mais problemático deles nesse caso, para você não precisar passar por esse problema mais de uma vez. Então aqui a gente salvou o material, vou voltar lá no V-Ray na outra cena, no meu outro projeto que eu tô trabalhando e eu quero usar aquele proxy. E aí eu vou vir aqui então nos materiais, ele tá me mostrando que tá tudo vermelho, então eu preciso colocar algum material aqui para ele entender o material da costela de Adão. E aí eu vou fazer o seguinte, para eu colocar esse material aqui dentro, vocês vejam que aqui o símbolo do material ele tá sem nada, ele tá cinza, né? Então ele não tá com nenhum material aplicado mesmo, ele tá me dizendo aqui também nenhum. E eu preciso então configurar esse material para eu poder dizer para o V-Ray utilizar ele. Como a gente já tem esse material configurado, a gente precisa apenas importar ele, né? Eu vou vir aqui então nos materiais do V-Ray e eu vou vir aqui embaixo nessa pastinha onde eu vou importar o material que já está salvo. E aí eu vou abrir ele aqui então, vou abrir a pasta. Vocês vejam que quando eu exportei esse meu material ali da costela de Adão, ele exportou junto os mapas, né? Exportou junto as texturas em JPEG. Então ele já deixou junto ali. E se eu quiser utilizar depois, digamos que eu quero configurar esse material manualmente, utilizando os mapas, eu poderia fazer isso. Mas aqui no caso eu quero então pegar o material já pronto. Eu vou clicar sobre ele 2 vezes, ele já me trouxe aqui o material configurado, e aí agora sim eu posso voltar lá naquela caixinha, lá na geometria do V-Ray, clicar sobre o meu proxy, e aí aqui eu posso dizer para ele utilizar esse material que eu acabei de importar para dentro do V-Ray. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou clicar sobre essa flechinha aqui, e aqui ele vai me mostrar todos os materiais que eu tenho nessa cena, inclusive os materiais aqui dessa calunga do SketchUp, né? Ele tá mostrando tudo que tem aqui dentro do V-Ray de materiais. E aí eu vou selecionar então a costela de Adão que eu tenho ali como a primeira da lista. Aqui eu também recomendo que quando você salvar blocos, materiais, texturas, você sempre renomeie de algum nome que você localize depois, tá? Utilize o padrão aí que você tem. Eu geralmente coloco esse underline ou então na frente para ele ficar bem lá no topo da lista dos materiais e eu já consegui localizar rapidinho. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar e aí ele já tá então me dizendo que onde está vermelho aqui, ele vai utilizar o material costela de Adão. Vou clicar aqui sobre esse símbolo do material e ele já tá me mostrando então que realmente é esse material ali que eu utilizei. Vou mandar renderizar novamente pra gente ver se deu certo. E ele já tá renderizando aqui, então ele localizou esse material, tudo tranquilo. Na próxima vez que você for utilizar esse proxy, você vai ter que fazer essa questão, então, de importar o material, mas agora você já sabe, então, como é que faz. Se acontecer esse problema, na verdade não é um problema, né? Só que a gente precisa realmente dizer pro V-Ray o que ele vai utilizar de material, onde é que fica esse material, para que ele consiga ler e renderizar na nossa imagem depois. E aí, então, eu posso utilizar ele quantas vezes eu quiser, esse proxy aí vai estar salvo para sempre ali no meu computador, e também a gente vai ter salvo o nosso modelo 3D, que a gente já salvou ali junto, e vai estar lá tudo certinho. E depois que a gente aprendeu, então, a importar e a exportar o proxy, eu quero te mostrar uma coisa bem interessante aqui no computador. Quando a gente salvou esse modelo 3D
e o proxy a gente salvou numa pasta lá do nosso computador. Eu quero te mostrar uma coisa interessante aqui que vale a pena você fazer, que é organizar esses arquivos aí que você acabou de gerar, né? Que você acabou de salvar lá no SketchUp e no V-Ray. Então aqui eu criei uma pastinha em branco, né? Eu criei uma nova pasta. Eu tinha salvo na área de trabalho, que é uma coisa que eu não recomendo que você faça. Eu recomendo que você salve sempre os seus modelos, suas texturas em uma pasta organizada, preferencialmente na nuvem, que é o que eu faço sempre para os meus arquivos, né? Que só para mostrar para vocês, acabei deixando na área de trabalho. Mas então como que a gente pode organizar? Então eu criei uma pastinha nova aqui e eu vou simplesmente pegar então esses arquivos aqui que eu criei, né, a partir daquele modelo 3D, que o proxy, também a textura e os mapas, e eu vou arrastar então para dentro dessa pastinha. Isso aqui vai facilitar bastante depois, caso você venha reutilizar ou você quer procurar para mandar para alguém, você tem tudo organizadinho então numa pastinha, que vai facilitar bastante a localização e também em manter o seu computador mais organizado. Isso é extremamente necessário para a gente trabalhar de uma forma mais tranquila, né, e não ter desesperos aí na hora de achar as nossas coisas. Inclusive, eu falo sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar para vocês aqui na tela, passando o card desse vídeo, que são 15 dicas para você fazer um render de qualidade. Lá eu falo também algumas questões bem importantes de organização e algumas dicas assim que acabam passando um pouco despercebidas, mas que fazem muita diferença na hora de renderizar. Então, se tu curtiu esse vídeo aqui, eu te peço para deixar o seu curtir aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva. E ao finalizar esse vídeo, eu te convido então a assistir esse outro vídeo com 15 dicas então para você renderizar com mais qualidade. E eu te espero nos próximos vídeos.